Olá todo mundo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Hoje é dia de veredito, de leitura nova, de romantasia, aquela fantasia com bastante romance e protagonismo feminino, escrito por uma autora nova, uma estreante na minha lista de leituras e que eu já tô louca pra ler tudo que essa mulher lançar. Gente, essa mulher é simplesmente incrível escrevendo esse livro. Eu nem sei por onde começar a falar dele, mas é óbvio, antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal. É só clicar no botãozinho, no sininho que tá aqui embaixo, ativa as notificações para receber todos os próximos vídeos e me segue nas outras redes sociais, porque obviamente vai ter muito conteúdo desse livro por lá, em todos os lugares, então me acompanha por lá também. Mas sem mais delongas, bora falar dele, que é o nosso protagonista de hoje, que é A Serpente e as Asas Feitas da Noite, da Carissa Broadbent. Esse que é o romance da nova série dela e que ela tá sendo lançada pela primeira vez aqui no Brasil pela editora Suma. Foi uma experiência e tanto, tem muita coisa para falar com vocês aqui sobre esse livro. A Carissa, ela é muito famosa pelos romances, os livros dela bombam muito no TikTok e finalmente experimentamos agora o A Serpente e as Asas Feitas da Noite. Ele era pra mim um dos livros que poderá hypar esse ano de 2024. É um excelente lançamento que tá chegando num ótimo momento por uma editora que faz um trabalho incrível, que é a Suma. Então é obviamente que eu tava muito animada pra ler esse livro. Esse livro aqui eu devorei muito rápido. Eu achei que ia demorar um pouquinho mais por conta das suas 446 páginas no físico, mas lendo no e-book eu não vi o tempo passar. A verdade é essa, gente. Pra quem até tá numa ressaca literária ou de repente tá sentindo assim que precisa ler uma coisa diferentinha, isso aqui vai ser perfeito. Isso aqui é uma junção de Jogos Vorazes com Crepúsculo. Essa é a minha equação química que aconteceu na minha mente em relação a esse livro. A temática dele é de competição, todo o universo aqui já vai ser explicado e o foco dele vai ser numa protagonista humana dentro de um universo vampírico, um mundo que é ordenado, governado e comandado por vampiros. E aí, cada vampiro tem a sua casa e tudo mais. Mas eu tô dando uma pausa pra poder falar um pouquinho da classificação e dos possíveis gatilhos que essa leitura pode trazer. Vai ficar aqui do lado. Vocês sabem que em quase 100% dos vídeos no canal eu trago esse aviso de gatilhos, mas eu acho que esse é um livro que não só por ser por mais de 18 anos, ele tem bastante elementos ali de sangue por conta da temática dele, no universo em que a gente está. O humano, ele é estraçalhado, vira um objeto mesmo. Então tem algumas coisas aqui que estão aqui que eu não vou falar em voz alta, gente, mas vão estar todas aqui pra vocês conferirem. Vai ficar aqui um tempinho, então confiram com muito cuidado pra vocês terem uma leitura, uma experiência maravilhosa e muito segura. Acho super importante, até pra mim, que não tenho nenhuma sensibilidade a esses assuntos, impactou bastante. Então fiquem atentos aí o que tá sendo abordado nesse livro. Super importante trazer esse alerta pra vocês, porque esse é um livro muito gráfico. Então bora começar agora. Pra começo de conversa, a gente tá em Orbitrai, e esse livro aqui, ele tem sequências. Então todas elas vão ser publicadas em breve. O próximo já foi confirmado pela própria editora aqui no finalzinho do livro. No próprio finalzinho do livro, ele fala que a história vai continuar em As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas, a ser publicada em breve, que é essa capa aqui, muito parecida com a primeira de A Serpente, assim. Acho demais esse título e gosto bastante desses elementos e tudo mais. Combinou bastante também os post-its que eu usei, todos cinzas. Enfim, foi uma experiência, gente. Além disso, no livro físico, se vocês comprarem com o link na Amazon, eu vou deixar tanto o e-book quanto o físico aqui, vai vir alguns brindezinhos. Aí no meu físico veio um marcador que eu amei. Que bonitinho, deixa eu mostrar pra vocês. Ele é muito fofo, Itimalia. Para humanos e vampiros, as regras são as mesmas. Nunca confie em ninguém, nunca ceda e sempre proteja o seu coração. Eu simplesmente amei a dinâmica anatômica, científica mesmo, conforme como os vampiros são construídos nesse mundo. E aqui tem o da Casa da Noite, que a nossa protagonista, né, ela é filha do Rei Vampiro e o Rei Vampiro é da Casa da Noite. Então a Casa da Noite que tá comandando esse mundo no momento. Então, o selo, acho lindo. E também veio, aí eu já não sei, gente, se vai com vocês, isso aqui é do meu kit mesmo. Mas aí veio com um mapinha. Mas aqui na edição física tem um mapa, vou mostrar pra vocês. Todo o universo muito bem trabalhado, tem explicando aqui as fronteiras, até onde eles podem caminhar. Isso é super importante. Acho que o Orbitrais é o continente, né, gente? Agora, prestando mais atenção, acho que é isso, o Orbitrais é o continente. É maravilhosa essa história. E a diagramação, aqui atrás vem a orelhinha com a autora, Carissa, super bombada, gente. A mulher tá simplesmente gigante lá fora. Tem bastante interlúdio entre os capítulos. Vocês vão entender conforme forem fazendo a leitura, né? Forem lendo. E aí aqui a diagramação, que eu achei super confortável. E aqui atrás, ó, vou mostrar pra vocês também.
tá? Maravilhoso. Os capítulos não são muito longos, então isso facilita aí pra quem gosta de correr um pouquinho da leitura e fazer mais pausas do que o normal. Então, bora começar. Nesse universo, a gente tem os 3 clãs de vampiros. Vou usar minha colinha aqui, que o primeiro é a Casa da Noite. Nesse mundo, a gente vai conhecer a nossa protagonista, que é humana, a Horaia. A Horaia, ela é filha do rei vampiro da Casa da Noite. Só que ela é humana, ou seja, ela foi adotada por ele na infância. Ele acabou resgatando-a de um ataque onde os clãs estavam em constante guerra, em briga mesmo, e isso acontece porque para você estar no trono, lá no Palácio da Noite e tudo mais, comandando mesmo, você precisa matar a pessoa que está no poder. Então rola assim essas ameaças, essas possibilidades de Vincente deixar o trono, porque da mesma forma que ele conquistou esse trono, alguém pode tomar o seu lugar. Então é sempre uma questão de tensão, assim, estar no poder. E como a Horaia é uma humana ao redor de vampiros, cercada por vampiros, ela sempre foi vista apenas como uma presa. Então Vincente a preparou para se defender e fez isso muito bem. Ela é perfeita. Eu digo que a personagem que eu já li de muitos livros de fantasia que chega ao nível que a Horaia é apenas a Celina Sardoffian de Trono de Vidro, sabe? Alguém que é completamente feito, costurado, moldado para ser perfeito. Então você vê isso desde a visão dela, da postura que ela tem, na frieza, como ela lida com tudo e assim, como sempre, faz tudo muito perfeitinho, trabalho limpo. Então assim, você vê claramente, ela tem esses hobbies de matar vampiros nos assentamentos humanos, porque nesse mundo a gente tem os assentamentos humanos, que são essas cidades humanas onde eles sobrevivem às escondidas, assim, vivem lá no seu mundinho, né? Mas você sabe que uma hora ou outra aparecem vampiros querendo se alimentar. Só que se esse vampiro não está em muito contato com um clã realmente, vivendo como nômade, realmente acaba usando muito os assentamentos humanos e acaba encontrando a morte através das mãos da Horaia. Ela faz isso desde o início da adolescência, já tem alguns 20 e pouquinhos anos agora, então ela tá acostumada a matar muito vampiro. Nesse mundo é importante entender aqui por que ela ainda é humana, né? Nesse mundo existe uma dificuldade muito grande de transformar um humano em vampiro. São muito raros, é só 1 em cada 3 que realmente sobrevivem a essa transformação, o que faz total sentido aqui. E não é só a questão da mordida que vai transformar, tem muitos outros detalhes aqui. E realmente a Horaia não tá com essa possibilidade de se transformar, não. Mas ela não quer continuar como humana, ela quer ser forte, ela quer ser destemida, ela quer ter coragem e quer viver sem medo. Para isso, ela vai enfrentar o Kejari. O Kejari é um jogo, acontece a cada 100 anos, organizado ali pelo Ministar, que é como se fosse as pessoas religiosas desse mundo, os alcoólitos desse mundo que servem a deusa Niaxia. E a deusa Niaxia, ela premia sempre o vencedor com um desejo. Ele pode ter qualquer desejo realizado. Vincente, o pai dela, há 200 anos, venceu o Kejari. E agora a Horaia foi preparada desde que ela foi resgatada pelo Vincente para poder vencê-lo também. Quando ela venceu o Kejari, o objetivo dela vai ser pedir à deusa Niaxia um vínculo Coriatai. Ou seja, o coração dela e o do pai vão ser unidos e a Horaia vai acabar absorvendo todos os poderes que o Vincente tem. Ele é um vampiro muito poderoso. Então ele vai acabar doando toda a existência e o poder dele para ela. Só que isso acontece na mão dupla. Então ele também poderia ter qualquer poder que ela teria. Muito interessante, porque é uma forma de imortalizar sem passar pela transformação, como uma bênção mesmo. Então o vínculo Coriatai é o plano dela para vencer o Kejari. Só que aqui a gente também tem a Casa da Sombra. É um dos 3 reinos vampíricos de Obitraz, e todo membro da Casa da Sombra se chama o Nascido da Sombra, da mesma forma que os Nascidos da Noite são da Casa da Noite e os Nascidos do Sangue, que são da Casa do Sangue. Aí a gente tem os clãs, que são mais ou menos linhagens que tem dentro de cada casa. Na Casa da Noite a gente tem o Riage, que é o Vincente. A gente tem essa linhagem de pessoas que são, que fala, né, que tem asas desprovidas de penas, que lembra as dos morcegos. É uma asa mais escura e sem pena mesmo. E a gente tem os Rishan, que são da Casa da Noite também. Eles são nascidos da noite, só que eles têm asas dotadas de pena e eles tiveram todo o poder derrotado pelo Vincente. Como um Riage, ele acabou tirando a Casa da Noite das mãos dos Rishan. Entender essa política, essa divisão de clãs, de casas e linhagens é super importante para entender o potencial da magia aqui. Por exemplo, os vampiros da Casa do Sangue, eles sofrem uma maldição, onde conforme o tempo vai passando, eles não têm direito à mortalidade. O tempo, conforme vai passando, eles se tornam animais, se tornam bestas, né? E eles estão há muito tempo tentando vencer um Kejari, justamente para quebrar essa maldição pela mão da deusa Niaxia. Cada um tem uma intenção muito importante na hora de vencer o Kejari. São 5 desafios, né? Das 5 fases da lua, que é o da lua cheia, da lua minguante, o desafio da meia-lua, o desafio da lua crescente e o desafio da lua nova. Esses desafios são todos feitos com intervalos de período, onde todos os voluntários que vão participar do Kejari se oferecem
aparecem na noite anterior à abertura do Kejari e acabam indo parar no Palácio da Lua. O Palácio da Lua é onde acontece o desafio do Kejari e ele é mágico. Tudo acontece de maneira muito mágica. Eu acho que o mais interessante, que eu mais gostei logo de cara no livro, foi exatamente o contato que o leitor tem com a magia. Ela é muito explícita, ela está em todos os detalhes, não só na imortalidade, na força, na velocidade dos vampiros, até porque aqui a velocidade deles não é super-humana, assim, né? Não tem nada de muito diferente do que é humano. Oraya consegue vencer qualquer tipo de vampiro porque ela foi treinada pra isso. Eles não têm uma força sobre-humana, eles não têm uma velocidade sobre-humana. Pelo contrário, a partir do momento que você tem um sangue negro, né? A partir do momento que você é um vampiro imortal, o teu poder tá muito ligado a outro tipo de coisa. Então é interessante, porque todo tipo de vampirismo que a gente tinha até então, pelo menos da literatura jovem, mais atual, era muito maquiado sobre tudo. Então eles continuam sendo humanos e imortais. Se eles tiverem o coração atravessado, é fim da linha pra eles. Então realmente tem uma magia muito além da imortalidade e da força e tudo mais. Tudo isso, inclusive, é muito mais simples do que o restante. Todo o restante, os Astérix, o tipo de magia. Cada deus dá uma magia para os vampiros, né? A gente tem um panteão branco, onde tem vários deuses. E aí, a Niax é uma das deusas, onde ela venceu uma guerra contra o panteão, lá na história do universo de Orbitrai, que introduziu o Kejari ao mundo. A gente tem aqui as magias diferenciadas pelo deus, porque existem pessoas que servem a um deus diferente da sua casa e acabam recebendo magia desse deus por conta dessa devoção. Então, realmente é muito diferente. A magia tem cor, a magia tem poder, tem fogo da noite aqui também, que são fogos que queimam, destroem sem ser quente, enfim. Então tudo isso, eu fiquei muito apaixonada pela dinâmica que a Arisa constrói aqui e como Oraya, como humana, consegue se entrelaçar dentro desse universo muito bem. A educação dela em relação ao Vincent é muito declarada desde o início, né? Eles têm uma relação muito de pai e filha, uma relação de certa forma saudável aqui. Ele não a maltrata, pelo contrário, ele a mima de muitas formas, mas ele sempre a preparou pro pior. Você vê que ele é um homem muito duro na situação por conta da realidade dura em que eles estão. A cultura vampírica também, eles são muito frios, difíceis, assim, de interagir, são muito individualistas, isolados. Você vê isso acontecendo e Oraya acaba sendo moldada por esse tipo de comportamento, por esse tipo de pensamento. Acaba sendo uma garota quase que... ela acaba se afastando muito da sua essência humana. E seu coração acaba ficando muito frio mesmo. Você vê isso no contato que ela tem com vampiros que são até um pouco mais jovens, os transformados, quando são mais humanos, e ela acaba se mostrando muito mais fria, individual, isolada do que eles. Óbvio, porque ela é uma humana, porque ela é mais frágil, ela é mortal, então tudo isso faz com que ela realmente queira distanciamento de todo mundo ali, mas não é só por isso. Tem todas as questões da criação e dos pensamentos, do psicológico da Oraya, como ele é completamente destruído por tudo que aconteceu em todos os riscos que ela acaba se colocando por ser filha de quem é. Bem, assim que ela entra e migra pro Kejari, ela vai conhecer o Rain, como é que é o nome dele? O Rain. O Rain, ele é o Hyajin. Ele é do clã inimigo da Casa da Noite. E ele é um transformado. Então, você vê claramente algumas coisas que o diferenciam de um humano nascido. Então, você percebe isso. Você vê a forma como ele é mais flexível. Ele consegue conversar com ela de um jeito muito diferente. As suas interações são de alguém que viveu uma vida humana mesmo, como um jovem humano, até o fato de ser transformado. Toda a existência do Rain durante todo esse livro é muito misteriosa, assim, o motivo, né, tudo que o levou ao Kejari. Ele tem uma melhor amiga que é a Misha e que acaba se afastando, enfim. É um tipo de homem que ele demonstra ter muita frieza, mas é só por fora. Ele muitas vezes é mais piadista e é mais engraçado do que a própria Oraya, como se ele fosse o sunshine da história, o sol brilhante, e ela fosse a garota fria e fechada e sombria. Ela é a garota sombria e ele é o iluminado da situação. E bem, o que mais me pegou nesse livro é o fato de que o Kejari é o enredo desse livro. Então ele se divide em 8 partes. A primeira parte é o ocaso, onde vai acontecer toda a introdução desse universo, como que a gente vai conhecer o Orbitrais e as regras do Kejari que levam a Oraya para esse desafio. Os desafios, os 5 desafios também vão ser divididos em parte. Cada parte vai introduzir o desafio, vai concluí-lo e também vai dar amostras aí de como anda o mundo do lado de fora. Porque assim, é importante entender que o Kejari tá acontecendo num momento muito tenso politicamente nesse mundo. O Vincent
adolescente tem passado por alguns problemas nessa política, tem enfrentado algumas coisas nas fronteiras que ele tá deixando a Uriah de lado porque ela tem que se preocupar com Kejari e sobreviver por lá. Então, quando ela tem um pouquinho de tempo de respiro no Kejari, é nos momentos que ela tem um leve vislumbre do que tá acontecendo, principalmente nas cidades ou nos assentamentos humanos, que acabam sofrendo muito por conta desses conflitos, né? Eles acontecem com guerra, magia. A magia é uma arma bélica praticamente aqui nesse mundo, que acaba destruindo tudo, e os humanos acabam sempre sendo as vítimas da história. É impressionante. E aí fica muito claro isso conforme o livro vai caminhando, só que é bem interessante ver como nesse mundo, esse livro, por mais que ele aprofunde muito bem a questão da magia e da história, por conta do Kejari, ele só introduz por cima, assim, quais são as questões políticas, até mesmo por conta da construção do Rain, que é o personagem masculino, o nosso par romântico da Uriah, um vampiro que tem toda uma vida misteriosa, que guarda seus segredos. Então até a questão dos conflitos políticos e tudo mais ficam meio que à solta por conta do nosso grande ponto de interrogação sobre esse homem. Uriah fica muito desconfiada dele, né? Ele acaba cruzando o caminho dela, eles acabam se aproximando ali no meio do Kejari, precisam fazer uma espécie de parceria, ser aliados dentro dos desafios para ir sobrevivendo. Ele é um cara, um evento à parte, assim. Eu acho que eu gosto muito da atitude arrogante dele, da mesma forma como ele é provocativo. Ele mexe com a Uriah de uma forma que tira ela da órbita ali, sabe? Não desconcentrando, mas exigindo que ela saia um pouquinho daquela zona de conforto em que ela tava, que não é tão confortável, mas de não lidar humanamente com ninguém. Então ele meio que faz com que o coração dela, que é tão protegido, aço e tudo mais, tenha que se expressar, se expor pela primeira vez. A Uriah também tem muitos traumas aqui. Ela passou por um relacionamento no final da adolescência com um vampiro, que acabou terminando em coisas muito traumáticas pra ela, onde ela acabou sendo violada. Então você vê isso também muito marcado em cada ação, como ela não gosta de se aproximar muito fisicamente de ninguém por outros motivos que estão alinhados a esses traumas também. Então você vê como a Uriah, ela é um poço assim de coisas difíceis acontecendo, né? Logo no primeiro capítulo ali, ela também passa por uma nova perda ali no início do livro, antes mesmo do Kejari começar. É doloroso pra ela ver a humanidade sendo tão deflorada, né? Sendo tão destruída tão facilmente nesse mundo. Então você vai ver que a Uriah por si só é um evento à parte, e que o Rain, não sei falar o nome dele, vou deixar aqui na tela pra vocês, eu não sei falar esse nome, é difícil, mas ele é um Hyagi que tem as suas cartas na manga, tem seus objetivos e vai conseguir tirar o melhor dela ali. É muito gostoso, gente. É um slow burn, obviamente essa queima lenta entre essa humana e esse vampiro, que vai demorar pra ser desenvolvido, é muito interessante. Como que o foco vai ser o Kejari mesmo acontecendo, que o romance vai conseguir se costurar nessa trama sem se ocupar 100% dos acontecimentos. Aqui a gente tem muita coisa acontecendo pro romance ser única e exclusivamente o foco das cenas. Você vê que o romance é muito mais uma consequência do que tá acontecendo do que uma motivação para as coisas mudarem. Coisas precisam mudar por si só. As coisas do jeito que estão não dá pra continuar. Então você vê que a Uriah tem seus objetivos próprios, o Rain também, todo mundo ali quer fazer alguma coisa, todo mundo quer vencer um Kejari por um motivo muito importante, que envolve sim, gente, bastante ganância e poder em busca de imortalidade, e vencer o inimigo e destruir alguém. No final, todo mundo quer chegar em algum lugar que é parecido. Então, tá todo mundo ali se matando por isso. Por isso que eu falo, desde o início, como leitora, que a única vítima na história são os humanos, que não tem nada a ver com isso. E que acabam se tornando os únicos que perdem tudo mesmo. Então, é interessante ver, assim, como que a humanidade é colocada em xeque, sabe? E a nossa protagonista humana, vendo isso, sabe? O povo dela, o povo humano não tem nenhum lugar ali. E isso é colocado, porque ela sempre foi treinada a esquecer a vida humana. Vincent odiava que ela dissesse alguma coisa sobre a humanidade dela. Ele não gostava de ouvir. Ele queria que ela focasse no fato de que um dia ia ser Koreatai dele, né? Que iam compartilhar esse vínculo e essa imortalidade. Isso fez com que a Uriah parasse de olhar pra trás, parasse de olhar pro passado, pra vida humana que ela poderia ter tido, ou o que os humanos estão realmente fazendo nesse mundo. Esse é um primeiro livro muito bem conclusivo, que vai abordar profundamente esses temas, esse tema da questão quase como uma escravidão. Humanos aqui servem apenas como alimento. E também as questões dos poderes, como que trocar sempre o rei de lugar, como esses conflitos
conflitos acabam causando caos no mundo. É impressionante. Um livro impossível parar de ler. Ele é narrado em primeira pessoa pela Óraya. Importante falar isso, né? Porque em primeira pessoa a gente tá sempre dentro das emoções, do ponto de vista dela. Nunca saímos dali. E ficar ali é importante pra gente ter esse ponto cego, esses pontos cegos que acontecem na história, até pra dinâmica e os mistérios irem se costurando aos poucos. A gente vai construindo bastante teoria. O Kejari, por si só, não é um grande mistério. O grande mistério, na verdade, que envolve o Kejari é qual é o grande desafio. Qual é o próximo desafio, onde ele vai ser, o que vai acontecer, quem vai viver, quem não vai viver. Será que a Óraya vai morrer ou não? Será que o Rain vai morrer ou não? Eles têm que se matar em algum momento. Isso vai ter que acontecer. Só sai um vivo do Kejari. E aí essas coisas, esses conflitos, o próprio conflito amoroso, entrando nesse desejo, né? Envolvido mesmo, que impede, sabe? É uma dificuldade pra poder ela chegar no objetivo dela. Então tudo isso vai se amarrando. Mas o Kejari, por si só, ele não tem um grande mistério. Ele é um jogo que só tem um vencedor, que no final a Desaniaxia desce pra entregar um prêmio. E é isso. E é óbvio que o romance por si só, maravilhoso. Perfeito, simplesmente, gente, ó. Ai, meu Deus. Tá uma delícia. É, daquele jeito, né, pai? Tá gostoso. Aqui a gente faz com amor. Que bom. Para os nossos. Que bom. Para todos os nossos. 5 estrelas de favoritado. Adoro as tensões, as cenas, os envolvimentos. Vai ter hot, então fiquem atentos aí em relação à classificação. Achei muito interessante a forma como isso é abordado, a questão de explorar, né, esse relacionamento em vários níveis. Gostei da forma como ele consegue ser responsável nessa parte. Sim, gente, tem vários clichês. Eu anotei alguns. Eu vou falar aqui pra vocês um. É o Quem Fez Isso Com Você. A gente tem esse. Eu sou apaixonada por esse. É um dos meus favoritos. Ele aparece. E alguns aqui que eu vou deixar no segredo pra vocês, porque vocês merecem viver essa leitura, essa experiência como eu vivi, completamente assim, impossível de largar. Mais uma vez, lembrando, gente, lembre-se de que ler esse livro sem spoilers é fundamental, até mesmo pra você descobrir tudo que acontece na resolução. Acho que a resolução por si só entrega muita coisa pra gente. E é uma resolução enorme, inclusive. Gostei bastante da forma como ela não só resolve problemas desse livro, como explora as questões pra sequência. Deixa esses enormes ganchos pra gente e acaba deixando a gente com muita vontade de devorar a sequência. Pra quem é fã de jogos vorazes e gosta muito de ação e desespero e gente morrendo o tempo todo, pra quem gosta de Crepúsculo, daquela sensação de vampiro humano, aquele romance proibido, aquela coisa do eu preciso te matar pra poder viver, pra poder fazer alguma outra coisa. É maravilhoso, gostei muito. Pra quem é fã de Sangue Cinzas, sabe, também da Jennifer Lameth-Roth, que tem todo aquele mundo misterioso, secreto, acerca dos vampiros, é maravilhoso. Então acho que são ótimas referências pra vocês irem com o coração aberto pra essa leitura, mas não fique esperando que vai encontrar mais do mesmo. Pelo contrário, ele surpreende você. Ele consegue ser uma junção de coisas que eu gosto, mas apresenta tudo isso numa dinâmica, num enredo, numa trama muito diferente. Então assim, vão preparados pra se surpreender mesmo. Bem, amores, é isso. Esse é o veredito de A Serpente e as Asas Feitas da Noite. Tô muito ansiosa pra As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas. Meu Deus, preciso, gente, preciso. Tô muito ansiosa, espero que saia esse ano. Brincadeira. Sei. Mas, com certeza, desejando que todo mundo leia comigo. É óbvio que se você já leu o livro, coloca aqui nos comentários, alerta nos spoilers, obviamente, nos comentários, o que você achou da história, a dinâmica do Kejari, como que foi pra você o desenvolvimento e a transformação da Óraya acerca dessa história, desse universo, como foi passar por tudo isso. E claro, né, gente, o link pra poder acessar ele na Amazon, tanto em físico quanto em e-book, vai ficar aqui embaixo. Vocês podem acessar utilizando meu link. Por favor, lembre-se sempre de comprar livros com o link do Kabuki, gente, porque assim vocês sabem, vocês ajudam diretamente a construção de conteúdo do Kabuki TV financeiramente, que tudo isso aqui custa muito. Então é óbvio pra gente continuar falando bastante de livros no futuro. Então é isso, meus amores. Eu tô indo, mas eu volto. Lembrando mais uma vez, não se esquece de seguir o Kabuki TV em todas as redes sociais. Não se esquece também de comentar aqui embaixo, ativar o sininho, compartilha essa indicação, essa leitura maravilhosa que eu fiz com os amigos. Leiam também e corre que volta pra me dizer o que você achou dela. Acho que sim, é um dos favoritos do ano. Esqueci de falar, né, gente? Eu dei 5 estrelas e favoritado, pelo amor de Deus. Não tinha outra nota pra dar nesse livro. Fiz histórico lá no Scooby. Então, se vocês quiserem conferir os surtos, é por sua conta em risco. Muito divertido também, é uma leitura que entretém, é uma leitura que prende também, que dá uns tapinhas, mas no final depois, né, dá outros socos também. A gente não tem como sair ileso dessa leitura. Então a gente se vê no próximo vídeo. Big, big beijo pra vocês e até lá, gente. Tchau!
All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.